Olá, estamos hoje mais um dia de leitura, nosso 26º dia. Estamos quase finalizando o livro e vamos iniciar então, continuando as perguntas e respostas dos aspectos complementares do livro. Pergunta 29. Posso jejuar trabalhando? Tratei disso no capítulo 11, segue a transcrição do comentário feito. As pessoas sempre me perguntam se podem jejuar enquanto trabalham. Eu respondo que depende da direção que elas têm e de como sentem dispostas a fazê-lo. Outros criticam, mas a pessoa não vai orar enquanto trabalha. E eu respondo, mas quando sair do trabalho para orar, terá mais horas acumuladas de jejum do que se estivesse deixado para iniciar o jejum só depois do horário de trabalho, ou quando não estivesse trabalhando. Além de que algumas atividades pertinentes que se ore em paralelo, enquanto elas são executadas. Acrescente-se isso à orientação bíblica. Orem em todo o tempo no Espírito. Efésios 6:18. Que deveria ser praticada também no trabalho com ou sem jejum. O conselho de como se conduzir durante o tempo de abstinência alimentar, no entanto, pode mudar diante de algumas variáveis. Qual o tipo de jejum? Se é parcial, a pessoa fará algum tipo de refeição, mas se não, pode usar o tempo das refeições para oração. Qual a duração? Se o jejum é curto, os cuidados também são diferentes de quando se trata de um prolongado. 30. Como o jejum nos confere poder de expulsar demônios? Na verdade, o jejum não confere esse poder. A autoridade para expulsar demônios nos foi dada por meio do uso do nome de Jesus, que funciona como uma espécie de procuração para que o representemos. Marcos 16:17, Atos 16:18. O jejum, no entanto, por mortificar a carne e aguçar a sensibilidade espiritual, pode tornar-nos mais perceptíveis à autoridade que nos foi dada e ao próprio discernimento espiritual. Destaquei no primeiro capítulo que o texto em que encontramos Jesus mencionando que determinadas castas de demônios só sairiam por meio da oração e jejum, Mateus 17:21. Não consta nos manuscritos superiores, ou seja, os mais antigos. Some-se a isso a ausência de outras instruções semelhantes e acabamos por concluir que esta frase isolada não serve para estabelecer uma doutrina acerca de algo que na prática parece estar muito associado à importância do jejum para os que ministram libertação. Transcrevo para recapitular essa verdade parte do capítulo 8. No entanto, mesmo não tratando diretamente da questão da libertação ou do exorcismo, há outros registros que sugerem a importância do jejum no contexto da batalha espiritual, realidade enfrentada por todo cristão, Efésios 6:12, e que se dá por meio da oração, Efésios 6:18. Além de Jesus, que jejuou ao partir para o confronto direto com o diabo, Mateus 4, do 1 ao 2. Temos também Daniel, o profeta que já jejuava e orava há 3 semanas, Daniel 10:3, recebeu a visita de um anjo que revelou algo importante. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Para o atraso, compreendido entre as palavras ouvidas desde o primeiro dia e a chegada do anjo no 21º dia, existe uma explicação: guerra espiritual. Ao mencionar o príncipe da Pérsia, o anjo não se referia a um ser humano, que obviamente não poderia resistir a um anjo. A necessidade de Miguel, um dos primeiros príncipes entre os anjos eleitos, ser convocado para auxiliar na batalha, aponta para a proporção dela. A perseverança de Daniel em jejum e oração, entretanto, conduziu à resposta divina. Embora o texto em si não conecte diretamente jejum e oração com a chegada da resposta, isso me parece implícito. Caso contrário, não haveria necessidade sequer de dar ênfase ao jejum, como o anjo fez. Daniel 10:12. 31. O jejum traz à tona que o que está dentro de nós. Pode-se dizer, em certo sentido, que o jejum possui o poder de expor o que nos controla e, portanto, o que está dentro de nós. Isso é, no entanto, muito mais uma constatação prática do que uma doutrina bíblica. O jejum expõe a força dos apetites carnais e o quanto eles nos controlam. Além de dar diagnóstico, também auxilia,
por meio de sua prática persistente na mortificação dos mesmos prazeres. 32. Qual a diferença entre jejum e propósito? Um jejum pode ser porque alguém firmou um propósito de busca a Deus e consagração a Ele. Portanto, um jejum pode ser um propósito. Nesse sentido, alguns usam a expressão estou em um propósito como um sinônimo de jejum. Nem todo propósito firmado, contudo, é um jejum. Não entendo quando alguém tenta diferenciar as expressões como se fossem níveis distintos de consagração. Alguém pode ter um propósito de consagração que não seja jejum, e alguém pode ter um propósito de jejuar que também não seja uma consagração. 33. O que é jejum de tolo? A Escritura nos adverte quanto a não fazer um voto de tolo. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você fez. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes 5, 4 e 5. Um voto de tolo é algo prometido a Deus e não cumprido. Não existe, entretanto, nenhuma menção na Bíblia de um jejum de tolo. Imagino que alguém deva ter usado a expressão para referir-se ao indivíduo que não cumpriu o voto que fez em seu jejum. Então a definição acabou por popularizar-se. Tem sido empregada de modo errado, a meu ver, mas para desmerecer determinados jejuns do que para encorajar o compromisso com os votos assumidos. 34. É correto jejuar em prol de coisas materiais? O jejum, assim como a sua irmã gêmea, que é a oração, não possui restrição quanto ao que buscamos de Deus. Sobre a oração, por exemplo, Jesus disse, tudo quando pedirdes, Mateus 21, 22 e Marcos 11, 24 e João 14, 13. Ele não disse tudo menos as coisas materiais. Portanto, essas coisas estão inclusas. Sei de crentes que oram e jejuam por provisão e bênção financeira e foram atendidos. Não há razão para crer que tais orações não possam ser atendidas. Vale ressaltar que para os que se dedicam a jejuns prolongados, há uma clara mudança de valores em determinado momento do jejum. E afirmo pela prática que a sensação que se tem é que muitas vezes as coisas materiais perdem tanto a importância ao longo do processo que até perdemos a empolgação de buscá-las. O centro de gravidade das coisas terrenas puxa para baixo, já o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, 1, 2. Não tenho razões para recriminar quem o faça, nem para recomendar que o foco do jejum seja só esse. Que cada um seja guiado pelo Espírito Santo e pelo entendimento da palavra que carrega. 35. Devo orar para entregar o jejum? Quando as pessoas me perguntam se devem orar para entregar o jejum, eu costumo responder rindo. Sempre devemos orar antes de qualquer refeição. Por que não o faríamos ao entregar o jejum? Contudo, como compartilhei no capítulo 11, não há um ritual pré-estabelecido acerca dessa formalidade, assim como não temos razão para condenar tal conduta. Também não as temos para exigir suas obrigatoriedade. Gosto de fazê-lo porque se encaixa em outros princípios bíblicos, como a gratidão pelos alimentos recebidos. Contudo, não se trata de exigência bíblica. 36. Meu pai não é cristão e não aprova que eu jejue. O que fazer? O ensino bíblico é de honrar aos pais. A instrução acerca dos votos determinava que a filha dependesse da confirmação paterna para que o voto fosse validado. Se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Números 35. Sendo assim, não vejo como comportamento sábio entrar em rota de colisão e desonra com um pai que, mesmo sem entendimento, deseja o melhor para a filha. A pergunta foi feita por uma moça. Jejuns menores de uma refeição e sem alarde, por exemplo, talvez possam ser feitos sem criar problemas. Do contrário, é melhor esperar a maioridade e a liberdade futura para jejuar sem ter que quebrar outro princípio bíblico. Enquanto isso, eu oraria para que Deus gerasse entendimento e aceitação no coração do pai, aguardando que primeiro isso acontecesse antes de prosseguir. 37. Quando o jejum deixa de ser espiritual e passa a ser religioso? Quando é feito de forma errada, ou seja, com motivações erradas.
Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazê-la do jeito certo. Os judeus, nos dias de Isaías, estavam questionando a Deus. Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Isaías 58:3. Evidentemente, é possível jejuar sem alcançar resultados, e isso normalmente se deve ao fato de fazer as coisas certas do jeito errado. Jesus condenou os hipócritas que faziam questão de jejuar por reconhecimento humano e não divino. Mateus 6:16-18. Esse é um claro exemplo de um jejum religioso sem resultados espirituais, que Cristo denominou como a recompensa do Pai Celeste. 38. É verdade que o jejum é tudo aquilo que nos custa? As pessoas criam muitas definições que não são bíblicas. Passaram a definir jejum como um sacrifício, o que ele não é, a menos que se considere a alegoria do sacrifício vivo como um ato de mortificação da carne. Depois fizeram o caminho inverso e definiram os sacrifícios, que seriam tudo aquilo que nos custa, mesmo sem envolver a abstinência alimentar como jejum. Não concordo, nem acho que o jejum seja tão custoso assim. À medida que o praticamos, tanto aprendemos a fazê-lo como nos habituamos a ele. Acaba ficando bem mais fácil. 39. O jejum nos deixa mais sensíveis a ouvir a voz de Deus? Sim, embora isso não signifique necessariamente que ouviremos audivelmente a voz divina, comentei isso no capítulo 7. Depois de afirmar que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Romanos 8:14, Paulo informa como se dá essa orientação. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Não precisamos de uma visão espetacular ou de ouvir uma voz audível, extraordinária, para saber que somos filhos de Deus, porque isso se dá pelo testemunho interior. O Espírito Santo testemunha em nosso espírito que somos salvos. Como foi dito, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20:27. Apesar de haver distinção entre espírito, o lugar onde o Espírito de Deus fala, e alma, a sede das nossas emoções, Hebreus 4:12, muitos na prática não percebem a liderança suave do Espírito em seu próprio espírito. O jejum, ao afligir a alma e o corpo, torna-nos mais sensíveis espiritualmente para ouvir o Espírito. 40. A abstinência de alimentos específicos é jejum ou dieta? O jejum parcial pode, como comentei no capítulo 9, incluir a abstinência de alimentos específicos, mas não de todos eles. A diferença entre jejum e dieta, nesse caso, diz respeito ao propósito. Se é espiritual ou meramente uma questão de saúde. Se o propósito é espiritual, o jejum deve incluir oração e períodos de busca a Deus. Um apelo final. Por fim, devo registrar meu apelo, que é também meu objetivo máximo com esta obra. Jejue. Se você não jejuava, comece. Se você já é um jejuador, sinta-se motivado a ir além. Acima de tudo, que a doce voz do Espírito Santo seja ouvida. Foi ela que conduziu Jesus ao ambiente no qual ele deveria jejuar. Seja qual for o lugar ou a época do seu jejum, no meio de um grande deserto ou desfrutando de um lindo oásis, seja qual for o tipo ou a duração do seu jejum, poucas horas ou mais de um mês, seja o que for, deixe-se ser levado pela liderança do Espírito. Permita-se não apenas ser introduzido à prática de jejuar, mas decida manter em sua vida e na vida daqueles a quem puder influenciar a cultura do jejum. Até que o noivo venha e possamos entregar juntos todos os nossos jejuns à mesa do banquete celestial. Tendo caminhado por tantos pontos, desde conflitos teológicos até questões rotineiras e práticas, decidi encerrar o livro dando voz ao especialista a que mais recorri, o Dr. Aldrin Marshall. O apêndice a seguir é um artigo assinado por ele, muito mais técnico e acurado do que minhas leigas explicações poderiam alcançar. Amém? Por hoje é só. Continuamos amanhã. Deus abençoe. Boa noite.